Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 38ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de junho de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto, também presente o advogado, doutor Carlos César Sintra, e também o doutor Tiago Matos. Presente, secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Fui informado que não há resoluções que vão constar na ata de hoje, e passo a palavra a Vaneide para fazer a leitura da ata da 37ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, porque receberam antecipadamente, e agora, após a leitura, a aprovação. Passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata. Bom dia a todos. A ata da 37ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021, aos 11 dias do mês de junho do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 37ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sua presidência, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente a sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente a sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 36ª sessão e a resolução referente ao processo de número 116/2018, auto de infração 2017-19185, da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, e se haveria alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestões, a ata e a resolução foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia: processo de recurso número 782/2018, auto de infração 2017-23259, recorrente Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por voto de desempate da presidência, negar provimento para confirmar a decisão proferida em decisão singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários ao entendimento majoritário os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Carlos César Quadros Pierre e Fernando André Martins Teixeira, que votaram pela improcedência do feito fiscal, ao considerar que a variação volumétrica não caracteriza fato gerador do ICMS. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Tiago da Silva Curvelo Silveira. Processo de recurso número 2545/2018, auto de infração 2018-04997. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Companhia Industrial de Óleos do Nordeste, Cione. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários,
após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos do julgamento de primeira instância, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, observando ainda que a empresa recorrente realizou o pagamento da multa com base no julgamento singular. Presente a sessão de julgamento, o representante legal da parte, o advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso número 2546, 2018. Auto de infração 2018-0506. Recorrente célula de julgamento de primeira instância. Recorrido Companhia Industrial de Óleo do Nordeste, Cione. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por voto de desempate da presidência, dar provimento ao recurso, para decidir pelo retorno à primeira instância para a realização de novo julgamento, nos termos do artigo 85 da Lei 14.614/2014, e em conformidade com manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente a sessão de julgamento, o representante legal da parte, o advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso número 208/2018, auto de infração 2017-17349. Recorrente, Wilker Alves de Carvalho, MR. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve negar provimento ao recurso para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, ratificada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, a ata aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. E aqui já anuncio, senhores, processo de recurso de número 3565/2018, auto de infração 2018-07549, em que é recorrente Ceará Comercial de Alumínio Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor José William Falcão de Souza. A indicação de procedência no julgamento de primeira instância e assessoria processual tributária sugere a improcedência. Para a sustentação oral, referido processo, temos a participação do doutor Carlos César Sinter e doutor Tiago Matos. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator para início do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão. O auto de infração anunciado pelo presidente tem o seguinte relato: falta de recolhimento do imposto no todo em parte, inclusive devido à possibilidade tributária na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher durante o período sob exame, que é o 2014, ICMS no valor de R$ 1.956,21, relativo ao diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo em anexo. No demonstrativo em anexo, que se encontra na página 9 dos autos, são 4 notas fiscais, apenas 4 notas fiscais, a de 6 de março, uma de maio, dia 20, uma de 5 de outubro, uma dia 28 de outubro. Por isso, o período da infração foi colocado na infração março, maio e novembro. Aliás, eu disse outubro, não, é novembro. 3 de novembro e 13 de novembro, 2. O valor do principal é R$ 1.956,21. A multa sugerida na infração 123.1c da Lei 12.670, que é uma vez o valor do imposto, é uma multa também de R$ 1.956,21.
contribuinte inconformado com a acusação fiscal, com a acusação, ingressa com defesa. Na defesa, primeiramente, ele argumenta a nulidade do auto de infração por preterição das garantias processuais, pois nem mesmo a informação complementar não presta nenhum detalhamento ou esclarecimento acerca da acusação fiscal. A ausência de ocorrência da infração descrita no auto de infração. Não foi trazida aos autos a comprovação que os produtos constantes das notas fiscais alvo do auto de infração seriam efetivamente materiais destinados ao consumo do estabelecimento. Que as notas fiscais em questão foi pago ICMS-ST, essas notas, em face do termo de acordo número 812 de 2014, pois a empresa é alcançada pela sistemática de tributação por ST por entradas, carga líquida, conforme o artigo 1º do Decreto 31.270, 2013. Argue a falta de prova da ocorrência da infração, porque não foi realizado nenhum levantamento específico para demonstrar que os produtos da nossa casa eram para uso e consumo. E o contribuinte anexa as folhas 42 a 54, as notas fiscais, as 4 notas fiscais, as cópias, e documentos pertinentes à comprovação do pagamento do imposto. O processo subiu para o julgamento singular. O julgamento singular afastou o pedido de nulidade, dizendo que o auto de infração está claro e preciso, indicação das notas fiscais, e informa que o regime especial de tributação 812 de 2014, arguído pela contribuinte, na cláusula 6ª, inciso 1, diz que não se aplica a sistemática desse regime às mercadorias destinadas para uso e consumo. Não se aplica, ou seja, eu entendi que não aplica a submissão tributária, né, a mercadoria para uso e consumo, tem que cobrar o diferencial. E, ademais, ela diz que a contribuinte está enquadrada no regime normal de recolhimento e não no regime especial de tributação. Já vi isso lá na frente. A empresa tem o KNAI 4672.900, que é Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas, regime de recolhimento normal. Está aqui escrito no termo de início de fiscalização. A empresa inconformada com a decisão ingressa com recurso ordinário. Recurso ordinário apresenta as mesmas razões da defesa. Só resumindo, nulidade por ausência de clareza quanto à infração denunciada. No mérito, a inexistência do ilícito fiscal, por conta que não foi comprovado pelo autuante que aquelas mercadorias eram para uso e consumo, né, eram materiais destinados a uso e consumo, e que a empresa recolheu o ICMS por submissão tributária. O processo foi para a CEAPRO, onde foi emitido o parecer número 45/2021. O parecer afastou a nulidade sob o fundamento que a auto de infração é claro e direto ao denunciar a falta de recolhimento diferencial de alíquota e apresenta a planilha com a indicação das notas fiscais e o valor do crédito reclamado, que não causa impedimento contribuinte à defesa. Não tocou na questão de que não foi feito o levantamento que aquele material era efetivamente para uso e consumo. No mérito, se manifesta pela improcedência com base nas seguintes situações, pertinentes às notas fiscais. Aí, então, ele vai na parecer e pega as notas fiscais, lá, a primeira é 856, diz que essa nota foi selada com ST, entrada, no valor de R$ 1.973,11. A folha 43, a defesa junta consulta da nota fiscal que mostra o pagamento desse valor. A nota fiscal 56.807 é uma nota fiscal de simples faturamentos, ela não traz destaque de CMS. E na defesa, a empresa mostra que também foi pago o ICMS substituição dessa mercadoria, que foi efetivamente recebida por meio de outra nota fiscal.
Essa daí é de simples remessa, não teve nenhum destaque, simples faturamento, não tem destaque CMS do emitente. A nota fiscal 705.368, houve recolhimento do ICMS antecipado, né, no valor de R$ 278,48. E a nota fiscal 182, houve recolhimento de ICMS-ST no valor de R$ 278,48. E por o imposto nas notas fiscais recolhido vai pela improcedência. Como eu li, algumas notas fiscais pagam por subvenção tributária e outros para o ICMS antecipado. Em síntese, senhor presidente, este é o relato. Obrigado, doutor Willam. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Zena Neto, representante da luta PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, nossa queridíssima secretária, doutor Carlos César Sintra, que se encontra, e doutor Tiago, que se encontram participando dessa reunião, sejam muito bem-vindos. E a discussão nesse processo me parece que é muito simples. Aliás, como relatado pelo doutor Willam, a acusação é da falta de recolhimento do diferencial de alíquota relativo à aquisição de bens para ativo fixo, uso e consumo. Mas, ao final, o consultor muito atento verificou cada uma das notas fiscais, nas quais ou identificou o pagamento, ou então verificou que a mercadoria não era destinada a uso ou consumo, mas sim a outras operações, inclusive sujeita à substituição tributária até. Diante desse fato é que o consultor sugeriu, então, desses fatos, o consultor sugeriu, então, a improcedência da acusação. Ora, aí a questão fática, se o consultor fez a verificação de cada uma das notas fiscais e constatou que ou não eram destinados ao uso ou consumo, ou que o pagamento já tinha ocorrido, ou era outro tipo de operação, não há por que insistir na manutenção desse lançamento. Por tal razão que a Procuradoria, senhor presidente, se manifesta pela improcedência da acusação, pela nulidade do auto de infração. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Passo então a palavra ao doutor Carlos César Sintra, representante da empresa. Tarde, senhor presidente, muito obrigado, novo procurador, digno conselheiro relator, luz secretária, distintos conselheiros que se fazem presentes também, doutor Tiago está aqui comigo. Parece, presidente, e distinto relator, que esse processo não deve permanecer maiores dúvidas. Verdadeiramente, de acordo com o que consta nos autos e com aquilo que foi relatado, os documentos fiscais foram registrados, tá certo? Como sendo sujeitos à sistemática a que nós aludimos, tanto na impugnação como no recurso, a sistemática lá da carga líquida, e, ao nosso ver, a empresa diz que procedeu ao pagamento do imposto respectivo relativamente a essas 4 notas fiscais, daí porque nós entendemos que, tal como consta na impugnação, como consta no recurso e nos termos do parecer da consultoria referendada aqui pela douta Procuradoria, nós entendemos sim que, no presente caso, deve seguir a sugestão do parecer no sentido de reconhecer a absoluta improcedência da presente acusação. Presidente, são as nossas razões, vamos aguardar a manifestação da Egrégia Primeira Câmara. Se por ocasião dos debates surgir alguma incerteza ou algum tópico que nós entendamos que vale a pena a gente aclarar, a gente quer ter a oportunidade de apenas prestar algum esclarecimento. Vamos aguardar a manifestação da Egrégia Primeira Câmara de Julgamento. São as nossas razões, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Sintra. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Senhor presidente. Com a palavra, doutor Willam. O contribuinte, no recurso, ele traz as notas fiscais, né, cópia das notas fiscais, e a consulta da nota fiscal. E, na verdade, o fiscal está cobrando diferencial de alíquota, né? Ele pede a nulidade, dizendo que ele não demonstrou que aquilo ali era para consumo do estabelecimento. Foi logo cobrando diferencial de alíquota. E depois disse que recolheu o imposto.
Então, traz realmente as notas, né? São 4 notas. A primeira nota, 856, cobra o ICMS diferencial de alíquota de R$ 645,75. Até está escrito aqui, tenho a impressão que foi a documento apresentado no recurso, foi a parte que escreveu, 645,75. E ele pagou de ICMS submissão tributária 1.973,11. Ele está alegando, né, que está regido pelo decreto 31.270, né, de 2013. Esse decreto, efetivamente, ele dispõe sobre o regime de submissão tributária com carga líquida do ICMS nas operações com material de construção, ferragens e ferramentas, né? Aí o artigo 1º diz como é que faz, né? Faz na entrada, o recolhimento, e o KNAI dessa empresa faz parte desse decreto. Então, ela é sujeita à questão da submissão tributária. Lógico que, se ela entender que é para o uso e consumo, o decreto, ela vai pagar pelo diferencial de alíquota, não vai pagar o diferencial de alíquota ou pelo ICMS, não sei. Está aqui no artigo 6º, que diz assim, só um instante. Salvo disposição em contrário, o regime tributário de taxa de decreto não se aplica às operações por mercadorias com bem destinado ao ativo imobilizado ou consumo. Não se aplica. Mas o que está a parte aí pedindo a improcedência é porque questionou primeiro que o fiscal não provou que era para o consumo dela. E ela paga por submissão tributária, alguns e outros, 2 outros pelo diferencial de alíquota, e traz a comprovação. Por isso que o parecer foi pela improcedência, né? Apesar de estar cobrando diferencial de alíquota, mas estão pagos por submissão tributária, eu não sei se nós poderíamos, né, de cara dizer, está pago, em que peça aí por submissão tributária, o imposto está pago, inclusive é um valor maior do que se fosse pelo diferencial de alíquota. É só isso. Mais alguma discussão, senhores? Algum conselheiro quer acrescentar, fazer algum esclarecimento? Não tendo maiores discussões, como voto o conselheiro relator. Senhor presidente, afasto o argumento da nulidade, porque o auto está claro e preciso, foram indicadas as notas fiscais, o imposto a recolher e a acusação fiscal, né, bem relatada no auto de infração. A questão de ser ou não diferencial de alíquota, que a parte diz que ele não comprovou, mas o contribuinte está dizendo aí, do pagamento, o que é submissão e o que é diferencial. Tem 2 pagos por diferencial de alíquota e 2 pagos por submissão tributária. Mas, de todo modo, o que está sendo cobrado não é mais devido, porque tem o imposto pago sobre essa operação. Então, a nulidade afasta e, no mérito, é pela improcedência, nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Obrigado, William. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento, afasta a preliminar nulidade suscitada e, no mérito, de procedência do feito, nos termos do parecer e manifestação da douta Procuradoria do Estado. Dando prosseguimento, temos o processo também da Ceará Comercial de Alumínio Limitada, processo 3566-2018, auto de infração 2018 07550, recorrente, já falei, Ceará Comercial de Alumínio, recorrido, Ceará Julgamento, doutor William Falcão é o conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e parcial procedência pela assessoria processual tributária. Representante da parte, doutor Tiago e doutor Carlos Sinta, presentes na sessão. Passo a palavra ao conselheiro relator para o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. O auto de infração traz o seguinte relato.
Um instante, está abrindo aqui o WebDrive. Pronto. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar em seu registro de entradas, EFD, durante o período sob exame, que é o exercício aqui de 2015, 2014, notas fiscais diversas, no valor de R$ 631.320,04. Operações de entradas. A penalidade aplicada é o 123.3G da Lei 12.670/96, aprovado pela Lei 16.258/2017. Ou seja, 10% sobre o valor da base de cálculo, então a multa está aqui registrada, R$ 63.132. As folhas 9 a 12 do processo está a relação das notas fiscais não escrituradas. São muitas notas fiscais não escrituradas, não registradas na FD. O contribuinte ingressa com defesa e pede a nulidade com fundamento no artigo 83 da Lei 15.614/2014, em face da preterição das garantias processuais, pois nem mesmo a informação complementar não presta nenhum detalhamento ou esclarecimento acerca da autuação. Não presta nem a informação complementar, não presta nenhum detalhamento ou esclarecimento acerca da autuação. 2. Ausência da ocorrência da infração descrita no auto de infração. Alega que, em virtude de um problema no sistema de processamento de dados, algumas das notas fiscais apontadas no auto de infração não foram importadas para o expediente fiscal e até agora não logrou êxito em identificar em que período tais documentos foram registrados em sua escrita fiscal e contábil. Fala da inadequação da sanção indicada, ou seja, é multa confiscatória. Para o caso, ele também defende que seja aplicado o 123.3G, mas na parte final, 3G da Lei 2.670/96, na parte final, que diz 20 o FII, o documento. Ou então a prevista no artigo 123.6, a linha E, da Lei 2.670, na redação anterior à Lei 16.258/2017. E também a prescrita no artigo 123.8L, da Lei 12.670/96. Há essas três requerimentos. No julgamento civil, afasta o pedido de nulidade, sob o entendimento que a infração traz um relato claro e preciso quanto à acusação fiscal, não deixando margem a dizer que houve o cerceamento de direito de defesa. E vai pela procedência da decisão singular, aplicando a mesma sanção lançada no auto de infração 3G da Lei 12.670/96. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, e no recurso ordinário ele pede a nulidade por a malferida garantia do devido processo legal, alega a ausência da ocorrência da infração, eu já li na defesa, apenas foi um problema técnico, mas até agora não conseguiu demonstrar onde foram escrituradas essas notas. Na época teve esse problema técnico. E também a inadequação da penalidade aplicada, pede o reenquadramento da sanção. Em seguida, veio o parecer da assessoria processual tributária, e o parecer vai pela parcial procedência, aplicando o 123.8L da Lei 12.670/96, no que resultou numa multa de valor de R$ 11.963,47, bastante inferior à lançada no auto de infração,
aqui no julgamento singular, que foi de R$ 63.132. Em síntese, senhor presidente, este é o relato da acusação. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, nos parece que esse processo também não tem lá grandes complicações. A acusação é falta de escrituração das notas fiscais na escrita digital do contribuinte. Os argumentos de nulidade, porque as informações complementares não trazem maior detalhamento a respeito do assunto, é claro que não invalida a auto-infração, porque a falta de escrituração me parece que não exige maiores considerações. Mas, ao final, a empresa acaba reconhecendo que houve um problema no seu sistema e que, por tal razão, é que essas notas fiscais não teriam sido escrituradas na escrita fiscal digital. Ela reconhece que ocorreu a falta de escrituração. E a consultoria, então, sugere que seja aplicada não a sanção prevista no 3G da 12.670, que trata da falta de escrituração comum, mas sim a da 123.8L, que indica a omissão de informações em arquivo magnético. Lá no 3G como a Procuradoria vem se manifestando de forma muito, diria, simples a respeito desse assunto, tendo em vista que tem sido vencida já até pela Câmara Superior em relação à aplicação da 8L. Então, por tais razões, a Procuradoria mantém o entendimento, só por uma questão de coerência, e sugere afastamento das nulidades suscitadas e, portanto, pela parcial procedência. Pela procedência 3G. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passo então a palavra ao doutor Carlos César Sintra para manifestação da parte. Santíssimo senhor presidente, nobre procurador, ilustre conselheiro relator, distintos conselheiros, senhor secretário, Tiago. Também vou ser objetivo, senhor presidente. Agora, esse processo, ele chama a atenção pelo seguinte, é para justificar a questão da nulidade. A pessoa, na informação complementar, realmente não dá maiores detalhes. No mês e ano, na informação complementar, ele coloca só dezembro de 2015. Quando você pega a relação das notas que ele enumera, tem nota de todo mês, de 14 e 15, só não tem nota de dezembro de 2015. Você aí, depois o distinto relator pode ou não confirmar isso que eu estou dizendo. Não tem nenhuma nota de dezembro de 2015. Então, isso realmente fez com que nós, no passado, tenhamos insistido nessa imprecisão da autuação. No tocante, então, esse é o motivo pelo qual a recorrente vem insistindo na questão da nulidade em face da omissão a que nós acabamos de aludir. No tocante a mérito, parece-me que, no presente caso, é de se aplicar, nós colocamos como pedido 3 possibilidades. O 3G na redação originária, parte final, 20 ofício, na hipótese de haver a comprovação da escrituração contábil, ou a 123.8L, que aduz aquele limite, alterou o percentual, admitindo que se trata aqui de uma infração associada à AFD. A AFD é entregar arquivo eletrônico com divergência. Se o arquivo eletrônico meu eu entrego sem incluir 100 notas, existe uma divergência entre o meu arquivo e as operações que foram realizadas pela companhia. Entendimento esse que hoje outras câmaras já adotaram, inclusive a primeira, e, se eu não me engano, pelo menos até onde vai meu conhecimento, é o que vem sendo adotado pelo Conselho Pleno, ou seja, aplicação
artigo 123, 8L, com a redação dada, em que se admite tanto a redução imediata do percentual sobre as eventuais notas divergentes, o arquivo eletrônico, levando em conta também a questão da trava decorrente lá da quantidade de UFIS que a legislação estabelece para esses casos. Então, senhor presidente, por hora, só as nossas razões. Nós vamos aguardar aqui a manifestação da Egreja, primeira Câmara de Julgamento. Caso nos debates surja ali uma outra questão que mereça um maior debate, nós queremos ter a oportunidade de prestar possíveis esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Vamos aguardar a manifestação dessa Egreja Câmara. Obrigado, doutor Sintra. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente, Não, doutor, com a palavra. A infração, efetivamente, tem o período da infração dezembro de 2015. Na verdade, o contribuinte está sendo fiscalizado 2 exercícios, 2014 e 2015. E as planilhas, com as notas, a planilha com as notas fiscais mostra os períodos, 2014 e 2015, das notas fiscais. Foi aí que facilitou, lá para parecer fazer a penalidade do 8L, que tem que fazer mês a mês, né? E usando a ofício também, do exercício, facilitou. Aqui na informação complementar, esse período é janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015. Ele aplicou os 10% sobre toda a base de cálculo. E quando lançou, lá nas informações complementares, ele lançou no último mês do período fiscalizado, dezembro de 2015. Ele não lançou mês a mês, porque ele não fez assim, ele pegou 10% sobre a base de cálculo. Mas, para mim, isso não causa, sinceramente, de direito de defesa, não, aí a nulidade afasta. Agora, o motivo que o contribuinte está pedindo é a segunda parte, a penalidade da segunda parte da redação. O 10%, né, que foi lançado no auto de infração, veio com a redação da 16258 de 2017, de 9 de junho de 2017, né? Deixar escriturado no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive em sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação, multa equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. A redação anterior diz assim: deixar escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada de documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator, multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 UFI, se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Então, cada documento, 20 UFI, se ele tiver lá na registro contábil do contribuinte registrado. A parte está pedindo isso aí porque ela é anterior a 16258 de 2017. Essa questão que vai ser decidida daí. O parecer está sugerindo aplicar o 8L, que é 2%, limitado a 1.000 FIS, que já fez até o cálculo, já disse o valor e tudo. Concluiu, doutor William? Sim, senhor presidente, ainda tem outro detalhe. Assim, já vou adiantar, caso se decida, o doutor Carlos César Sintra já falou aí, que já foi decidido aqui na Câmara, a aplicação dessa forma. Eu confesso, eu não lembro, né? Estou dizendo que não tem, não. Eu confesso que eu não lembro, eu os outros conselheiros. Mas, caso for definido aí, nós não podemos decidir agora, porque nós temos que verificar se os documentos estão registrados contabilmente. Então, seria caso de mandar primeiro verificar isso. É isso, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras, doutor Sintra, doutor Matheus, doutor Evaneide. William, eu ia realmente fazer essa pergunta. O contribuinte pediu essa penalidade com base no fato da escrituração contábil, mas não foi comprovada essa escrituração contábil, é isso? É isso que eu ia perguntar.
parece agora uma Não tem isso, não. perícia. Ele pediu perícia nesse sentido? Assim, o fiscal, quando lançou, não foi ver esse detalhe, apenas viu que não estava escriturada. Uhum. E a penalidade do vídeo FII tem uma condição, é que a nota fiscal esteja escriturada contabilmente. Nós não temos como ver isso agora. Não está nos autos. Teria que, se for aplicar essa penalidade, mandar verificar primeiro. Essa pergunta era para tirar essa dúvida. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Marcelo, Fernando, só uma observação aqui, eu não sei se... bom dia a todos, bom dia, professor Carlos Sintra, bom dia, doutor Manuel, doutor Evanei e demais conselheiros. O dispositivo da Lei 15.614, salvo engano, e também da demais legislação que tratam do auto de infração, ele deve exigir que conste do auto de infração todos os elementos necessários para que o contribuinte possa se defender e possa aí, apresentar suas argumentações em relação ao que está sendo posto e requerido e exigido pelo fisco, né? Talvez o doutor William esteja sugerindo aí a remessa para a perícia ou para a diligência para que sejam juntados esses elementos que possam ser complementados ao auto. Não seria o caso aí da anulação do auto de infração por ausência dos elementos necessários para a regular defesa do contribuinte? Em discussão, o doutor Carlos César Pierre pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Não, Saulo, aí não. Todos os elementos da acusação estão presentes, né? Diligência para complementar a acusação não existe, porque não existe o princípio da ampla acusação, só da ampla defesa. Se houvesse uma diligência, seria no sentido de perquirir não para fundamentar a acusação, mas sim para fundamentar uma eventual sentença favorável ou não, né? Mas não para fundamentar a acusação. No caso aqui, eu não vejo nenhuma nulidade, não, porque todos os elementos presentes para a acusação estão presentes. Essa questão da redução da penalidade, se está na escrita contábil ou não, ela, no caso, caberia ao contribuinte trazer o que ele alega para a redução da pena. Esse é o meu entendimento. Seria favorável ao contribuinte, no caso, não é isso, doutor? Essa diligência seria, ou não, né? Não sei qual é o resultado dela, né? Eu só estou dizendo que não seria um caso de nulidade, porque não está presente a escrita contábil do contribuinte, porque o agente fiscal não juntou, porque nem compete a ele, a questão dele é a FD, não consta na FD, ponto. Né? Aí ele não traz na explicação como foi que ele verificou essas notas, né? Se foi Citran, como foi que ele pegou, se foi na própria contabilidade, porque é muito lacônica, né? Em todos os três processos, eu reparei que as informações complementares são muito lacônicas, ele não diz onde obteve essa informação. Mas, assim, eu acho que o contribuinte, já que alega que está na escrita contábil, ele deveria ter trazido algum elemento para subsidiar essa aplicação do 123.3G na antiga disposição. Só isso. Presidente, só prestar um esclarecimento, presidente, por favor. Qual a palavra, doutor Sintra? Não, é só para dizer que a observação do doutor Saulo, ela é pertinente à medida que... E aí o doutor Pierre foi feliz agora no comentário derradeiro dele, quando reconhece que a informação complementar é lacônica. Talvez, doutor Saulo, se o autuante tivesse dito, examina, porque a redação a ser aplicada é aquela redação contemporânea ao organismo fato gerador. E aí, o que é pertinente aqui aferir é até que ponto seria relevante, doutor Pierre, o autuante indicar que, após examinar a escrita fiscal, não está escrita, e a contábil, porque a sanção diz que, estando escriturada na contabilidade, vai. Entretanto, com aquela honestidade que é própria nossa, nós solicitamos até os últimos dias que a companhia nos disponibilizasse uma eventual escrituração contábil e nós não recebemos. Com isso, senhores, eu não estou dizendo que não exista. Eu estou só tranquilizando até mais ou menos na esteira do que o doutor Pierre disse, é que nós não recebemos da companhia, doutor Saulo, a comprovação da escrituração. Isso não exonera o agente
de esclarecer que examinou a escrita fiscal e a escrita contábil, e que aí se ele dissesse isso, aí poderia até se invocar a questão de inversão do ônus. Não, agora então, contribuinte, você demonstra. Ele só disse o seguinte, não está na fiscal, e silenciou quanto à contábil. Daí porque parece que assim, a participação do doutor Saulo ela é pertinente, embora, doutor Saulo, eu ratifique, a companhia não nos disponibilizou, até a presente data, nenhuma comprovação. Mas o agente do fisco parece-me que não foi tão cuidadoso, inclusive na sua informação complementar, optando ali por ser monossilábico, fazendo com que a gente esteja discutindo algo que talvez com uma frase dispensasse esse tipo de debate. Era só a sua observação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhora doutora Helena Gomes, com a palavra. Bom dia a todos. Não, só para complementar essas discussões, eu queria só trazer aqui uma leitura das informações complementares, que ela é bem objetiva, mas, ao mesmo tempo, ela traz todas as informações necessárias. O fiscal diz que, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, procedeu uma auditoria fiscal relativa ao período de janeiro de 2014 a 31/12 de 2015, após análise dos livros e documentos fiscais. Constatamos que o contribuinte deixou de escriturar em seu registro de entradas notas fiscais diversas no valor de tanto relativa a entradas de mercadoria, conforme demonstrativo em anexo. Então, assim, é fato, a informação complementar, ela é muito simples, ela é objetiva, mas ela é clara, ela traz todas as informações necessárias de onde foi detectada a infração e qual foi a infração que foi detectada. Então, eu não vislumbro aqui nenhum cerceamento ao direito de defesa. Se existem dúvidas quanto à escrituração contábil, porque o fiscal disse que analisou os livros fiscais e a escrituração fiscal do contribuinte. Esse é o papel realmente da fiscalização. Se existe escrituração contábil, caberia à empresa apresentar essa informação até para fins de aplicação lá do redutor da penalidade, ok? Mas eu entendo que não há, nas informações complementares e nos autos, mesmo que sucintos, mas estão objetivos e claros, não há nenhum cerceamento de direito de defesa em relação a essas informações. Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Eu, senhor presidente, nem viu a minha... Palavra, doutor Falcão. Minha mão estava levantada. A falha foi minha. Assim, o agente fiscal lavrou esse auto de infração em 2018, 23 de maio de 2018, em plena vigência, a 3G com a nova redação, 10% do valor da prestação da prestação. Ele não foi nem atrás de outra. Pronto, a nota fiscal não está escriturada na FD e lançou e cobrou 10%. Ora, o contribuinte, isso não é nenhum cerceamento de defesa, o contribuinte chegar, já que ele entende que o período é 2014, 2015, antes da 16258, 2017, e ele queria o 20 UFI por documento, não custava nada o contribuinte pensar, em que pese está essa legislação, essa infração ocorreu durante o período 2014, 2015, que estava vigente a 3G com essa redação. E está aqui, todas essas notas fiscais estão escrituradas no livro contábil, os autos, para a gente averiguar isso aí. Mas não, o defensor da parte do Tocinho está dizendo que a parte não informou, não ofereceu isso. Então, nós vamos ficar na dúvida ou não? Eu não fico, não. Eu acho que se o contribuinte tivesse isso aí, ele teria trazido. Aí a gente ia ver se aplicava o 20 UFI. Eu não sei nem, passou agora, na minha cabeça agora, se esse 20 UFI por documento seria a penalidade menor do que o 2%, limitado a 1.000 FIIs. Porque 20 UFI daria quanto, em termos de real? Não sei, tinha que ver isso. Aí, por cada documento, né, tem nota aí que dá valor bem pouquinho, já vi aí, no cálculo. Tem nota fiscal, tem período que o valor é bem pouquinho. Multa R$ 4,88, R$ 4,90. Agora tem uns valor maior, que aí prevalece o FIIs do período. R$ 55,00, valores pequenos, alguns que são os valores maiores. Então, essas 20 UFI por documento, não seria a maior, não? Não sei. Não sei. Assim,
Eu sou desfavorável também a pedir perícia para verificar se está escriturado, porque o contribuinte teve plena oportunidade, quando pediu o 20 o FII, de trazer a comprovação contábil, e não trouxe. É isso. Obrigado, William. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Matheus, depois eu falo ao doutor César Sintra, quer falar alguma coisa? Não, senhor presidente, me parece que já foi suficientemente debatida a questão, e o fato é que a empresa caberia apresentar os elementos que indicariam a aplicação da minorante, né? Mas como não apresentou, há de ser mantida a autuação do jeito que ela se encontra. É isso, senhor presidente. Senhores, acredito que o processo já está pronto para votar, né? Temos essa preliminar de nulidade. Doutor William Falcão, como vota com relação a essa preliminar de nulidade? Senhor presidente, igual à situação anterior, eu entendo que essa nulidade não existe, o auto está claro e preciso, permitiu ao contribuinte segurança do que estava sendo acusado para poder exercer a defesa, como exerceu. Então, não existe a nulidade aí. Não entendo que o auto estava confuso, falta de clareza, ou faltava algum elemento para ele fazer a defesa. Então, afasta a nulidade. E no... Doutor William, só um minuto. Algum conselheiro vota contrário ao relator com relação à nulidade? Doutor Saulo tinha levantado algum ponto relacionado à nulidade, acredito que foi esclarecido. Doutor Saulo. Nenhuma objeção, doutor Marcelo. Na verdade, eu levantei o ponto apenas para colocar em discussão, mas já restou explicado, complementado, não tenho mais dúvidas em relação ao que foi debatido. Obrigado. Então, por decisão unânime, a Câmara afasta a preliminar de nulidade suscitada pela parte. Agora, doutor William, com relação ao mérito. Senhor presidente, com relação ao mérito, há muito tempo, da era da Quarta Câmara, que eu me mantenho entendendo que deixar de escriturar a nota fiscal, como alguns dos nossos colegas entendem que tem a penalidade própria, o 3G, específica para aquilo ali, eu entendo que ele deixar de escriturar ela própria, também foi omitiu a informação na FD daquela nota. E tem uma penalidade para omissão, que é o 123.8L, então eu sigo aqui a manifestação do parecer da assessoria processual tributária para aplicar o caso, alterar a penalidade 123.3G para o 123.8L da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258/2017, que é a multa de 2 UFIs, 2%, limitada a 1.000 UFIs, tal qual foi feito já, inclusive, o demonstrativo pelo parecer da assessoria processual tributária. Obrigado, doutor William. E vou colher os votos, até porque há divergência, né, nesse entendimento. Doutora Helena, como vota? Por tratar-se de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, eu entendo que existe uma penalidade específica para a falta de escrituração de notas fiscais de entrada e manifesto aqui o entendimento da Procuradoria pela aplicação do 123.3G nos termos da autuação. Obrigado, doutora Helena. Doutora Mônica, como vota? Nos mesmos termos da doutora Helena, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. 8L, presidente, igual o relator. Doutor Saulo. Acompanho o relator, senhor presidente. E o doutor Pierre. Com o relator, senhor presidente. Então, senhor, esta Câmara, por maioria de votos, com relação ao mérito, né, pela parcial procedência, aplicando o 123.8L nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que acompanharam o entendimento do doutor Matheus Neto, procurador do Estado, em sua manifestação oral. Por maioria de votos, a aplicação do 123.8L. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento. Temos um processo ainda, o terceiro processo da pauta, processo de recurso de número 3567/2018, auto de infração 2018-07556, da recorrente Ceará Comercial de Alumínio Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator,
a indicação de julgamento de primeira instância pela procedência e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância do referido processo. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, para relato do processo anunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Esse processo guarda algumas semelhanças com os processos julgados anteriormente. Algumas, né? O caso trata da acusação de falta de recolhimento do imposto ICMS normal, no todo ou em parte, inclusive substituição tributária. O contribuinte deixou de recolher durante o período de exame 2014-2015 o ICMS no valor de R$ 138.809,60 relativo a operações de saída com produto sujeito à tributação normal de ICMS, informados na FD como substituição tributária, conforme demonstrativo. A penalidade aplicada foi o 23.1c, descumprimento do artigo 73 e 74 do decreto. Na informação complementar, o auto de infração, o agente esclarece que, em processo de mandato de ação fiscal, procedeu à auditoria fiscal relativa ao período 2014-2015. Isso aqui é igual aos demais. Ele tem um parágrafo resumindo o detalhamento, né? Que após análise dos livros de documentos fiscais, constatou que o contribuinte deixou de recolher ICMS no valor de R$ 138.819,60 relativo a operações de saída com mercadoria sujeita à tributação normal do ICMS, escrituradas no registro de registro de saídas, a FD, como sujeito ao regime de substituição tributária conforme demonstrativo anexo. E por esse motivo lava o auto de infração. A recorrente, ela apresentou defesa, primeiramente, pedindo a nulidade, preterição de direito de defesa, muito semelhante aos demais, em razão das informações complementares estarem dispostas de forma muito lacônica, não emprestarem nenhum esclarecimento ou detalhamento. No mérito, alega que jamais adotou comportamento que tenha ocasionado prejuízo aos oficiarenses. Reclama que os autos não constam provas de que ocorreu falta de recolhimento de ICMS. Ressalta que, de acordo com o termo de acordo 802 de 2014, a defendente é alcançada pela sistemática de substituição tributária carga líquida prevista nas leis estaduais 11.025, 2000, 14.237, 2008 e decreto 31.270/2013, e, portanto, com substituição tributária, a ser definida pelo CNAE, de modo que todas as aquisições realizadas pelo contribuinte são oneradas de acordo com a referida sistemática de tributação. Não há que se falar em cogitar a falta de recolhimento do ICMS normal, saída. Por fim, requer que seja julgado nulo e procedente o auto de infração. Sinteticamente, o contribuinte traz o termo de acordo que ele assinou, certo, para o pagamento da substituição por entrada, carga líquida, traz o termo de acordo, traz todas as notas fiscais e traz o demonstrativo das notas fiscais de cada uma, falando da questão do pagamento por substituição tributária. Guarda uma semelhança com o primeiro processo julgado pelo Dr. William, sendo que aqui o contribuinte traz nota por nota, já que são diversas notas, né? O julgador de primeiro grau, ele afasta a nulidade, entendendo que os autos estão de forma clara, precisa, contém todos os elementos e permite a plena defesa do contribuinte. Contudo, eu vou pedir licença aqui para ir para o julgamento. Quando o contribuinte faz a alegação da questão de que é carga líquida, que ele tem o termo de acordo, certo? O julgador ele fala da seguinte maneira: relativo à alegação de que não há que se cogitar a falta de recolhimento de ICMS, pois, de acordo com o termo de acordo 812/2014, por ser a defendente alcançada pela sistemática da substituição tributária por entrada, carga líquida, uma vez que, sendo substituição tributária definido pelo CNAE, todas as aquisições realizadas pelo contribuinte são oneradas de acordo com referidas sistemáticas de tributação. Tem-se aqui a esclarecer que a defendente, que a mesma se equivocou. Quanto ao argumento que não existe prova nos autos que ocorreu falta de recolhimento, esclarece que a autuante anexou o processo, consulta do movimento, CFUP, tal, que consta o contribuinte do sistema de cadastro, contribuinte ICMS e recolhimento normal. Colação não há destaque
como se observa nos documentos fiscais de aquisições trazidos pela colação da defendente, não há destaque de ICMS substituição na entrada, na nota que vem, né? E, portanto, legítima é o pagamento. Ele aqui, nesse caso, este julgador não foi dizer, ao contrário do primeiro doutor William, não, esse produto não é sujeito à substituição de entrada carga líquida em razão disso, disso e disso. Ele simplesmente disse que a empresa se equivocou e que já no CNAE, que no cadastro dela está com recolhimento normal e não, nada mais falou quanto a questão do termo de acordo e dos documentos apresentados, né, que a substituição se daria por entrada, carga líquida e que ICMS teria sido pago nessa ocasião, né. Insatisfeita, a recorrente apresentou o recurso voluntário, pedindo novamente anulidade em razão das informações complementares serem lacônicas, se não informar detalhamento do trabalho que culminou com a lavatura, que a substituição arbitrária questão a definida pelo CNAE, de modo que todas as aquisições realizadas pelo contribuinte alcançadas pelo agente sonerá de acordo com aquela sistemática de tributação, carga líquida por entrada. E os produtos foram pagos, o ICMS entrada pela sistemática de tributação, substituição por entrada, carga líquida, previsto na lei estadual, e, portanto, não havendo mais nenhum ICMS a ser cobrado. Pede a improcedência do auto, ou a nulidade ou a improcedência do auto. A assessoria processual tributária, por seu turno, ao analisar a questão, ela entendeu que o julgamento de primeiro grau, ela deveria ter dito por que o acordo, né, firmado entre a empresa e o Estado para a aplicação de substituição por entrada, carga líquida, deveria ser afastado, e porque esses produtos não seriam sujeitos a esse acordo. No primeiro processo, o julgador disse, olha, o processo para uso e consumo, de acordo com o parágrafo 6º do termo tal, ou então do decreto tal, ele não consta. Aqui, no caso, só houve aquele parágrafo, vendo que se equivocou. Então, o julgador de primeiro grau, o parecerista, certo? Ele entende como nula a decisão de primeiro grau, porque a julgadora singular simplesmente coloca que a defesa se equivocou, não faz qualquer justificativa do equívoco da defendente, não esclarece a respeito do argumento da defesa em relação aos pagamentos de ICMS substituição tributária de produtos autuados, nem mesmo se os produtos relacionados à autuação são exceção ao termo de acordo ou ao decreto 31.270/2013. Então, a sugestão do parecer, o retorno de primeiro grau para novo julgamento desta feita com um enfrentamento completo da alegação do contribuinte, quanto ao argumento de que ele possui um termo de acordo, e esse termo de acordo fixa o ICMS a ser pago realmente como substituição tributária, como está na FD, por entrada, carga líquida, e afirma e junta provas do pagamento desse ICMS. É isso, senhoras e senhores. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Zeno Neto, representante da PGE. Senhor presidente, relato do doutor Pierre, muito claro, a respeito de uma preliminar que nós devemos apreciar, que os senhores devem apreciar, que é a nulidade do julgamento singular. Analisando o julgamento singular, como, aliás, foi muito bem já exposto pelo doutor Pierre, há dois pontos que eles são fundamentais para o deslinde da questão. O primeiro ponto é a existência do termo de acordo que a empresa faz referência na sua impugnação e no seu recurso, termo de acordo 812. Nesse termo de acordo, 812, diz que 812 de 2014, a defendente é alcançada pela sistemática de substituição por entradas, carga líquida prevista nas leis estaduais. E, portanto, como a substituição tributária é definida pelo CNAE, de modo que todas as aquisições realizadas pelo contribuinte são oneradas de acordo com a referida sistemática de tributação, razão pela qual não há que se falar em recolhimento do ICMS normal. Esse é um ponto a ser destacado no julgamento singular, em que não restou devidamente apreciado.
Essa questão da sistemática de substituição por entrada, carga líquida, na verdade, ocorreu ou não. O argumento que o julgador de primeira instância tem em relação a isso tem-se aqui esclarecer que a defendente se equivocou. Ou seja, mas para por aí, a defendente se equivocou. Aí, quando você continua lendo o julgamento singular, aí ele já muda para outra questão. Quanto ao argumento de que ainda existe prova nos autos que ocorreu a falta de recolhimento do ICMS, ou seja, ele faz referência, poderia ter analisado qual foi o equívoco cometido pela recorrente, mas, infelizmente, é como se ele estivesse falando e pensou noutra coisa e já foi para outra, não se deteve mais sobre essa questão que é fundamental para o deslim da questão. Então, me parece que o caso, por essa razão, senhor presidente, o caso, sim, é de nulidade de julgamento singular para que ele fundamente ou esclareça essa questão que ele mesmo faz, mas não apreciou, que ele mesmo faz referência, o julgador, mas não apreciou devidamente. Então, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Carlos César Sintra para manifestação e defesa do processo. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, digno conselheiro relator, ilustres conselheiros presentes, senhora secretária Tiago. Presidente, de fato, quem se dispuser a examinar o teor do julgamento vai constatar a omissão a que aludiu o digno parecerista e, presentemente, o doutor Matheus Viana Neto. Agora, um detalhe, é que na página seguinte, doutor Pierre e doutor Matheus, parece-me que o argumento que usa a distinta julgadora é pior do que esse primeiro, porque esse argumento aqui, se for para ela repetir isso aqui, a empresa não se opõe ao processo retornar para examinar, inclusive, outras questões. Mas ela diz, no segundo parágrafo, doutor Matheus, da folhas 4, o julgamento, o seguinte: com efeito, se observa nos documentos fiscais de aquisição trazida à colação pela defendente que não há destaque de ICMS-ST, apenas o destaque do ICMS normal, evidenciando ser os produtos da tributação normal. Eu podia passar aqui 2 horas tripudiando em cima, porque isso aqui, eu não sei de onde é que ela tirou isso aqui é uma instituição tributária interna. Ela está dizendo o seguinte: olha, nas notas de compra, lá de São Paulo, não tem lá dizendo que o ICMS da carga líquida. É isso que ela está dizendo aqui. Só tem o ICMS normal. Eu não vou consumir muito tempo, até porque eu tenho um respeito, gosto da pessoa, do julgador. Mas eu acho que ela foi muito infeliz aqui. Se esse é o fundamento, o auto é absolutamente improcedente. Não vou consumir muito tempo. Queria só que o doutor Pierre depois confirmasse, porque na nossa pasta aparece aqui um relatório, e aí eu perguntei ao Tiago, e aí eu não sei, doutor Pierre, se esse relatório foi o que a empresa trouxe ou foi o que o julgador produziu. Nesse relatório, doutor Matheus, aparecem as seguintes colunas: fornecedor, nota fiscal, valor total, ICMS. Aí tem uma coluna que não tem nome. Aí tem ICMS fonte, ICMS antecipado, valor pago, ICMS ST, diferença maior. No final, aparece aqui o valor dessa coluna, depois da alíquota de 17, que seria supostamente o valor do ICMS normal. 136,935, que é o valor que o autuante está... Aquele cobra 138. Aparece 136. E aparece ICMS paga ST 110. E aparece ICMS fonte 79. E aparece ICMS antecipado 57. Na hipótese de o processo retornar, porque eu examinando aqui, eu fico imaginando, será que tem imposto a recolher? Porque ele diz aqui débito 138, crédito 141, o contribuinte pagou 141, e aí ele está dizendo que ele dá 138. Na hipótese, senhor presidente, nós entendemos que é caso de improcedência, sim. O regime da substituição tributária carga líquida, a regra geral é que é um regime por PNAE. Uma outra exceção que haja,
O autuante não fez qualquer alusão. Não sou eu que tenho que fazer a fiscalização. O autuante deveria dizer, olha, este produto não está fora ou não por isso. A regra geral e as notas fiscais foram registradas como sujeitos a ICMS-ST. Então, pelo que consta aqui, parece-me que é caso de improcedência. Somente para evitar do processo voltar para a instância e retornar tal como ele foi, é que parece que, caso a primeira Câmara assim entenda, é interessante para que a julgadora se disponha a examinar o que o fiscal não fez. É dizer por que os documentos, que não é ICMS-ST, e levar em conta essas informações, inclusive para saber se, de fato, algum imposto foi pago, se algum imposto não foi pago, se houve a selagem, se não houve a selagem. Porque, ao nosso, tal como os autos se encontram, há elementos para se decidir pela absoluta improcedência e pela falta, igualmente, do nobre autuante que, como eu disse anteriormente, deixou de aclarar as razões pelas quais ele excluiu notas fiscais do regime da carga líquida. São as nossas razões, senhor presidente. Vamos aguardar. Recapitulando, nós insistimos em todos os pedidos, nós não nos opomos ao retorno do processo para a primeira instância, não somente porque ela parece que fundamentou. Ela, no olhar dela, é porque, com cessa vênia, as notas de aquisição não tem nenhuma alusão a ST, só tem o ICMS normal. Nem poderia ter, né? Se esse é o fundamento do autuante e dela, o auto é improcedente, porque isso não basta para justificar o reconhecimento de que seria devido ICMS normal. E mais, se a empresa procedeu a algum recolhimento, isso também não pode ser deixado à margem. É preciso, sim, que se averigue isso. Senhor presidente, são as nossas razões. Vamos aguardar a manifestação da Igreja Primeira Câmara. Se por ocasião dos debates surgir uma outra questão, nós queremos ter a oportunidade de prestar algum esclarecimento, se Vossa Excelência julgar pertinente. Muito obrigado, foi um prazer ter estado com os senhores. Vamos aguardar a manifestação dessa Igreja Câmara. Obrigado. Obrigado, doutor Sintra. Pela ordem, doutor Carlos César Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente, a julgadora, que eu acredito tenha sido a mesma julgadora, né, William, no processo, os demais processos, ela coloca que o contribuinte está equivocado e depois fala que as notas fiscais não constam nenhum ICMS substituição tributária, que aí eu tenho a impressão que ela confundiu o ICMS, no caso, que não é o substituto produtor para o adquirente, né? E não percebeu essa questão, nem foi examinar a questão das notas fiscais, né? Aquele trabalho que o parecerista fez no primeiro processo, doutor William, se feito aqui, eu creio que seria a mesma conclusão. Por quê? Porque o defendente, a recorrente, ela apresentou nota a nota e apresentou também o histórico. E no histórico tem ICMS substituição tributária, por entrada, de acordo com o termo de acordo, carga líquida tal, valor pago X. Para cada nota ele tem dizendo, né, a situação e o regime, né? E traz o termo de acordo. Eu fui olhar os produtos, motores e tal, não é produto para uso e consumo. Eu acredito que até não é, porque o fiscal tratou de fazer um auto específico no mesmo período para esses demais produtos, né? Então, não posso nem chegar e dizer, mas esse aqui pode ser um produto que não esteja dentro do protocolo firmado. Não, porque o que não estão dentro do protocolo firmado, o fiscal fez um auto específico para isso, que são aquelas 4 notas, né? 4 notas, 6, eu não me lembro, que o William falou. Então, no caso aqui, eu acho que pode voltar, ela vai apreciar, e se chegar no parecer, que eu vou notar que foi o mesmo parecerista, né? A conclusão será a mesma, pela improcedência da autuação nesse caso, porque os elementos que tem para essas notas aqui são os mesmos elementos que tinham para o primeiro auto, que o parecerista julgou que deveriam ser excluídos, né? Por quê? Porque consta no sistema, né, o regime, que é a substituição interestadual, né, por entrada, né, ICMS é tanto, valor pago X, que é o mesmo tanto. Então, eu entendo nesse caso que realmente houve uma falha de primeiro grau, não apreciar isso aí, né? Mas
caso volte, eu acredito que chegará aqui com o mesmo resultado. Temos também que ver o princípio da economia processual aí, né? E eu acho que todos os elementos estão aqui presentes para entender que não há como se cobrar esse ICMS normal, já que houve o ICMS, substituição tributária por entrada, carga líquida. Né? Os produtos estão, aliás, eu vou até mais longe, aqui ele comprova que houve, que ele pagou, mas mesmo que ele tivesse inadimplente, não poderia cobrar o normal, tinha que ser aquele de entrada, de carga líquida. Até nisso você está equivocado a autuação. Então, eu entendo que a autuação é improcedente, mas vou aguardar os colegas para ver qual é o posicionamento de vocês. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, o problema, desde o início aí, todos os processos, é por conta que estão considerando o contribuinte como tributação normal. Foi considerado como tributação normal. Porque lá no termo de início tem lá, tributação normal. Mas o KNAI do contribuinte, que eu já citei, que é o KNAI 4672.900, é comércio atacadista de ferragens e ferramentas. E esse KNAI está especificado no decreto 31.270/2013, que eu já mostrei que o produto a entrada é pago por substituição tributária. Está lá. Aí fica, ou não é? O contribuinte tem até o termo de acordo, que o termo de acordo é o regime especial de tributação, que é o 812/2014. Regime especial de tributação, 81/2014. O que é que o auto diz? De forma clara, o contribuinte deixou de recolher, durante o período sob exame, ICMS no valor relativo a operações de saídas com produtos sujeitos à tributação normal de ICMS, informado na FD como submissão tributária. Ou seja, o contribuinte informou na FD que aquelas operações de saída eram sujeitas à submissão tributária. O fiscal, não, é tributação normal. Não foi verificar se aquele era submissão tributária e o imposto estava pago. Não consta nada disso aqui. Se a tributação normal era para ele ter destacado. Relacionou as notas fiscais, viu a base de cálculo e sobre cada nota aplicou 17%, que deu esse valor, 138.819,60. Tá? As planilhas ali. O problema é esse. Então, quando o contribuinte disse isso para a julgadora, e estava cobrando esse imposto, a julgadora, eu acho que tinha que ter uma dúvida, que nem eu estou tendo. O contribuinte é submissão tributária ou é tributação normal, efetivamente? Pelo 31.270, ele é submissão tributária pela entrada. Agora, no termo de início, na planilha da Cefaz, que mostra aqui o termo de inicialização, diz que ele é tributação normal. Primeira coisa que tem que olhar, ele é ou não é submissão tributária? Mesmo que ele não seja tributação normal, e ele entendeu que era submissão tributária, vamos dizer que, leva a palavra equivocadamente, não, eu sou submissão tributária, e calculou o imposto por submissão tributária, né? Aí tem uma complicação, ele pagou imposto sobre a operação pensando que era. Por isso que eu acho que tem que ser julgado na primeira instância, isso aí tem que ser esclarecido na primeira instância, isso aí, que não foi, passou em autos, passou batido. Então, eu entendo que devo voltar para apreciar essa questão. Se o contribuinte fez pagamentos dessas operações de saída por submissão tributária, então ele fez conforme está na legislação ou não? Ah, não, o contribuinte da submissão é tributação normal. Aí, então, tem que verificar isso daí, verificar se dentro da tributação normal ele tinha que pagar, se ficou devendo alguma coisa, ou pagou a mais, mas tinha que... Tanto mostra que lá no primeiro auto de infração, foram 4 notas fiscais, 2 ele pagou por antecipado, né, produto sujeito ao consumo, o ICMS antecipado, e 2 pagou por submissão tributária na entrada. Ele está usando essa prática de fazer submissão tributária. Isso daí tem que ser avaliado, tem que ser averiguado. A primeira instância passou isso aí, eu acho que deve retornar, e não aqui direto para improcedência ou entrar no meta questão, não. Tem que voltar lá até para dar oportunidade, se o contribuinte não trouxe todos os comprovantes, complementar ainda o que tem, né? Então, se ela tiver condição de ver, são muitas notas fiscais, sofrível isso aí, o julgador singular analisar um a um, ele tem que, no meu entender, fazer uma perícia para verificar isso. Então, tem que retornar, no meu entendimento, senhor presidente.
Obrigado, doutor William. Pela ordem, doutor Pierre, e depois doutor Saulo. Obrigado, senhor presidente. Doutor William, assim, eu entendo que o julgador, o parecerista, naquele primeiro processo, ele já saneou essa questão. Ele já disse que realmente o contribuinte é adepto do protocolo e está sujeito ao regime de substituição por entrada carga líquida. E assim foi que ele escriturou todo o seu pagamento. Apenas 2 produtos, porque aquilo era para uso e consumo daqueles 2. E mesmo assim foram pagos. Certo? Então, veja bem, o fiscal teve o cuidado de botar o material que era para uso e consumo para o primeiro auto. Os demais não são, por óbvio, senão estariam naqueles, já que ele fez essa distinção. Então, são produtos que comercializados. Quando você vai para os produtos, está claro, são motores, é só esse tipo de coisa, não é produto para uso e consumo, é produto para venda mesmo, aquisição para venda, né? Então, eu entendo. Há alguma dúvida que ele é peça sistemática de substituição de entrada carga líquida? Não, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tem um protocolo, tem o decreto, o KNAI bate. O parecerista já disse no primeiro processo que ele é, certo? Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Cabe o ICMS normal aqui, portanto, a ser cobrado como está? Não. Caberia a cobrança do ICMS, substituição tributária e carga líquida, que é, inclusive, diferente do ICMS normal. Então, mesmo que ele não tenha pago outro, não caberia ser auto-infração do ICMS normal aqui a ser cobrado. Então, nós vamos voltar à perícia para ver uma coisa que está claro, o contribuinte junto tudo quanto é nota fiscal aqui, certo? E junto, inclusive, o relatório de cada um, feito pela Cefaz. Então, eu não vejo, sim, podemos voltar? Podemos. Vai ter mais trabalho, vai chegar para o parecerista, ele vai fazer a mesma coisa que fez do outro. Né? Se o contribuinte, por acaso o julgador de primeiro grau já não vê isso, né, depois desses julgamentos, né? Eu entendo assim, pela celeridade processual, economia até para o Estado, né, se estão presentes todos os elementos, eu acho claro a improcedência, mas, como disse o presidente, vamos voltar, né? É isso. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Saulo, com a palavra. Doutor Saulo. Não, eu declino aqui, o doutor Pierre já fez manifestação suficiente para que eu pudesse sanar minhas dúvidas. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Matheus Viana. Manifestação, doutor. Ok, obrigado, doutor Saulo. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, o raciocínio desenvolvido pelo doutor Pierre, ele está correto. Porque, veja, o agente fiscal confirma na autuação anterior que o contribuinte estava sujeito ao regime de substituição tributária, né? Carga líquida. Isso não tem dúvida quando ele afirma no processo anterior do qual nós votamos. Está sujeito à substituição tributária carga líquida. E isso naquela acusação de falta de recolhimento do ICMS do diferencial de alíquota. Pois bem, ele vem agora nesse auto de infração e diz, não, o contribuinte, ele está sujeito ao pagamento do ICMS normal, ele não pagou o ICMS normal de suas saídas. Ora, se ele está sujeito à substituição tributária, a exigência do ICMS normal é absolutamente indevida aqui. Ele não tem que recolher o diferencial de alíquota. Ele tem que recolher a substituição tributária. Se ele estivesse cobrando a substituição tributária aqui, nesse caso, então aí seria válida a autuação. Mas ele está cobrando a ICMS normal de uma empresa que está sujeito ao ICMS substituto, carga líquida, como comprova o termo de acordo, o decreto, e o KNAI, aliás, já próprio afirmado pelo doutor William, que o KNAI bate exatamente com os produtos que estão sujeitos ao regime de substituição tributária por entrada. Então, diante desse raciocínio correto, me parece que o retorno do processo à primeira instância acaba sendo só um tempo desnecessário que vai perder, porque a exigência, repito, da cobrança do ICMS normal não se aplica ao presente caso. E o que está sendo cobrado é o ICMS normal. Então, por tais razões, a Procuradoria, até com uma causa, pelo menos, utilizando-se desse raciocínio, a causa está madura para
apreciação, eu sugiro sim que seja apreciado o recurso agora e pela improcedência da acusação, tendo em vista esses elementos que acabo de afirmar. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Algum conselheiro quer se manifestar, senhores? Doutor Sintra, quer fazer alguma consideração final? Não, presidente, é só interessante chamar a atenção para o seguinte: quando for colocado em julgamento, aí é sempre aquela dúvida que eu tenho, professor Matheus, se vai julgar a nulidade para retornar e se no mérito será possível, para evitar que não seja julgado nulo e no mérito, enfim. E outra coisa, sempre invocar o artigo 112, parece que o doutor Matheus foi feliz, o doutor Pierre também, do CTN, que diz que se algum dos senhores tiver qualquer incerteza, outra alternativa não pode ser que não reconhecer a absoluta improcedência da acusação. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos César. Senhores, assim, nós temos primeiro a nulidade posto essa medida de defesa, na própria defesa, no recurso, né, a ausência de provas. Entendo que nós devemos votar essa preliminar, né, que já é expedido. Temos a nulidade do julgamento, suscitada pelo parecerista, e depois verificarmos aí a questão do mérito, né, se há elementos para julgar, superadas essas preliminares. Pelo menos é o que eu entendo. Senhor presidente. Vai não, doutor Falcão. É só uma pequena dúvida aqui, rapidinho. O doutor Matheus pode ajudar. Já ajudou, mas assim, quando a gente vai ver o auto de infração, ler, e assim, o contribuinte deixou de recolher o valor relativo à operação de saída com produto sujeito à tributação normal de CMS. E ele mesmo diz, o fiscal, que foram informados na FD como substituição tributária. Ora, a tese, eu vou dizer a tese que eu entendi, doutor Matheus, aí também do doutor Carlos Pierre. Se o contribuinte está no regime especial de tributação 812 de 2014, ele está. Está aqui nos autos, tem, né, o que ele chama de protocolo, é o regime especial, para submissão tributária. Ele está no regime. O TINAI dele também consta no decreto 31.270, de 2013, né? Começa a atacadista de ferragens e ferramentas. Apenas no termo de início de fiscalização, colocou tributação normal, pode não ter sido atualizado, não sei. Mas, pelo regime especial de tributação, assinado na época até por João Marcos Maia, e pelo 31.270 de 2013, ele tem que pagar submissão tributária pelas entradas. Tem que pagar. E o fiscal agora está cobrando dele operações de saídas, tributação normal. A tese é essa, ele não poderia cobrar tributação normal porque essas operações não têm tributação normal, não é isso? É sujeito à substituição tributária. O que ele poderia cobrar era substituição tributária caso o contribuinte não tivesse feito a substituição e recolhido. É isso, né, a tese? Certo. Obrigado. Senhor presidente, nós temos que votar a nulidade antes da questão de mérito. Sim. Do julgamento de primeiro grau. Não se pode... Porque, por exemplo, eu entendo que o julgamento ele pode ser nulo, ele é anulável, mas eu entendo como eu posso dar o provimento no mérito, eu não preciso anular. Essa decisão, doutor, quando ela é unânime, eu não sei o sentimento dos demais conselheiros, então nós temos que colher os votos, né? A regra qual é? Primeiro, o artigo 83, que nós temos a apreciar a preliminar, as preliminares. Eu não posso dizer, entendendo que ele é anulável, não, mas deixe de decretar essa nulidade em virtude do... Eu não posso estabelecer uma condição, eu entendo que temos que enfrentar. Pode ser nulo por falta de elemento de prova? Pode, é um pedido à parte, os senhores vão votar. Segundo... Não, essa questão da nulidade do auto também, estou falando do julgamento do primeiro grau, porque eu entendo que ele é anulável, mas eu deixo de verificar essa nulidade em virtude porque eu estou dando no mérito. Alguns conselheiros, não sei se ele tem a mesma convicção que o senhor, né, de improcedência. Eu tenho dúvidas, então tenho que escolher o voto. Doutor Matheus, queria falar? Senhor presidente, eu acho que a votação, da forma como o doutor Pierre está colocando, ou seja, ele entende que o caso seria de nulidade, mas afasta a nulidade de julgamento singular para ir pela improcedência.
ele pode se manifestar desse jeito, e os outros conselheiros podem dizer, não, eu entendo que o caso é de nulidade só e retorna o processo. É a maioria que vai definir, então... Perfeito, mas de qualquer forma, nós temos que apreciar a nulidade. Sim, apreciar a reconhecer a nulidade e achar que no mérito pode ou não. Se no mérito, Isso. a maioria disse é, se no mérito, no final, nessa esteira também que eu penso igual o professor Matheus. De qualquer forma... Seu presidente, assim, o artigo 84 da Lei 15.614, 2014, o artigo 84, no parágrafo 9º, 84, diz desse jeito: quando puder decidir no mérito a favor da parte a quem aproveite, a autoridade julgadora não pronunciará nulidade. Aí fica a questão, vamos julgar o mérito. Se julgar o mérito e o mérito não for favorável ao contribuinte, não, pelo mérito não é improcedente, aí volta para a nulidade. Porque se for julgar logo a nulidade, disser não, esse tem que retornar, aí não pode mais voltar o mérito. Eu acho que tem que ser primeiro o mérito, não? Aí se o mérito não for acolhido, dizendo, não é improcedente, aí poderia voltar, é complicado isso aí, mas se voltar aí não pode ir mais com o mérito. Vamos lá, eu acho que essa solução, ou seja, o retorno do processo à primeira instância para um novo julgamento, pelo menos é o entendimento do relator, né? E ele avança e diz, olha, eu sou contrário ao retorno e voto pela improcedência. Ok. E vou colher o voto dos demais. Se a maioria ou se a unanimidade for nesse sentido, lógico, vai ser improcedente. Mas, caso contrário, se a preliminar de não retornar, a prevalecer o retorno, vai retornar. Então, nós estamos apenas juntando os dois processos. Assim, os momentos em um só, mas, no meu ponto de vista, poderia ser fatiado, separado. Tem que ser conjunto. Não necessariamente, mas podemos acatar. Lembrando, senhores, que há o pedido formal da parte da nulidade por cessamento de defesa, por ausência de provas, lacunas. Doutor Pierre, como vota? Senhor presidente, quanto a esta nulidade, eu afasto essa nulidade do lançamento. Okay. Senhor presidente, por favor, eu tinha levantado a mão aqui, acho que sem querer eu acabei clicando aqui no desmarcar, e às vezes eu faço ao contrário. Eu queria pedir vista. Eu queria pedir vistas desse processo. Eu tô em dúvida, eu gostaria de olhar o teor do termo de acordo da empresa, eu gostaria de olhar a sistemática de tributação da empresa, a natureza da operação das notas fiscais. Então, assim, eu gostaria de fazer essa análise de forma mais minuciosa antes de decidir sobre a procedência, improcedência ou nulidade da autuação. Vista concedida. Obrigado, doutor César Pinheiro, Carlos César Sintra. Nós que agradecemos, presidente. Tiago está mandando aqui um abraço aí para vocês. Sempre é um prazer renovado estar com os senhores. Esperamos, na primeira oportunidade, retornarmos com esse processo ou com outros processos. Professor Matheus, grande abraço. Um abraço a todos os conselheiros, a Ivaneide, muito atenciosa, como sempre. Tenham todos uma excelente semana. Espero revê-los aí no primeiro instante. Muito obrigado. Até logo. Um abraço, senhores. Senhores, são 10 horas. Podemos fazer um pequeno intervalo, temos mais um processo na pauta, inclusive há um pedido de sustentação oral, entretanto, a parte comunicou através de e-mail, doutora Vaneide, afirmando que não iria participar da sessão. Então, retornaremos com o último processo da pauta em 5 minutos. Obrigado.